todas as coisas, como nós rezamos a cada oração do Espírito, né? Faz-nos apreciar retamente todas as coisas, né? Vem recriar, né? Um termo que é utilizado na sequência de Pentecostes e que me toca muito quando eu sinto assim o tamanho da minha miséria, é quando se chama o Espírito Santo de Pai dos pobres. Não é tão bonito, né? Os pobres não são órfãos, né? Nós que somos todos pobres porque estamos na luta contra o pecado, contra o homem velho, a mulher velha que existe em nós somos pobres, né? E Deus diz: eu não vos deixarei órfãos. Jesus diz, né? Eu enviarei sobre vós o meu Espírito. Então, durante esse final de semana, nós vamos suplicar. A nossa vida se transforma numa súplica. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele dizia que nós damos um grande passo na nossa vida espiritual quando transformamos as nossas decisões em súplicas. Porque nós tomamos decisão de mudar de vida, né? Principalmente dia 1º de janeiro, né? Quando é o ano novo, esse ano eu vou fazer um regime, enfim, a gente faz vou entrar num curso de línguas, vou visitar mais meus filhos, vou dar mais atenção à minha vida espiritual. E às vezes o ano vai passando e nós vamos nos dando conta que nossa vontade é fraca, porque ela é consequência do que nós somos, fracos. E é muito bonito ver Davi, quando ele escreve, inspirado pelo profundo arrependimento de ter conhecido o tamanho da sua iniquidade ao ter mandado matar praticamente o esposo de Betsabé e antes ter adulterado com ela, né? Então Davi, ele quando se dá conta da bobagem que ele fez, ele chora na presença de Deus. E aquilo ali é um hino magnífico, né? Que a liturgia das horas nos faz rezar todas as laudes das sextas-feiras, né? O Salmo 50. E é tão bonito quando ele diz: cria em mim um coração puro. E o termo que é usado em hebraico é um termo que só é utilizado na Bíblia do Antigo Testamento para falar da criação, a criação do nada, ex nihilo, né? A criação, não existe nada e Deus cria. Então Davi tem consciência que é preciso começar tudo de novo, que Deus precisa criar um outro coração para ele. Aí eu ia fazer a brincadeira, mas não resisti. Eu olhei para o Vitor, né? Quando ela disse que não podia comer aqui no auditório, ele chega e ficou triste, né? Mas calma, o Espírito Santo vai lhe consolar, viu? Então, sentou aqui na frente, então se prepare, né? Então ele cria em nós um coração novo. Só Deus pode criar do nada. O demônio, ele se serve das realidades para gerar desordem. Deus, ele cria do nada. Deus transforma desordem em ordem, caos em cosmos. O nosso caos interior vai sendo transformado em cosmos. Isto é, tudo fica no seu lugar. A noite separada do dia, a luz das trevas, a terra dos mares. Deus cria separando também, ordenando, colocando no seu lugar. E aí Davi grita, né? Cria em mim um coração que seja puro. E ele vai dizer: fortalece o meu espírito. Nesse sentido aí da palavra espírito, é a vontade, né? Essa faculdade da alma que você coloca, que você exerce uma decisão a partir da inteligência
que é iluminada. Sua inteligência é iluminada e você toma uma decisão a partir dessa iluminação da inteligência. Então a inteligência dele foi iluminada, o Espírito Santo o convenceu de pecado. E quando o Espírito convence, ele gera arrependimento, ele não gera remorso. Existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso. E o exemplo bíblico dessa diferença é Pedro e Judas, né? Praticamente na mesma ocasião, Pedro se deu conta, quando o galo cantou, de que ele tinha negado Jesus. E aí diz o Evangelho de São Lucas, né, que é o único que percebe esse momento com o Evangelho da Misericórdia, né? Quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e ele saiu para chorar amargamente. Então o fruto desse choro foi esse olhar de Jesus sofrido, ferido, mas que não acusa, o olhar daquele que era tudo para Jesus e que ele não conseguiu corresponder no momento em que ele estava mais necessitado da fidelidade de Pedro. E ele sai para chorar amargamente. Esse choro, ele é profundo, são lágrimas que purificam o coração. Já Judas, quando se dá conta de que entregou Jesus, ele tem um movimento também de lucidez, e ele vai até os sumos sacerdotes, os anciãos, e diz: eu entreguei um inocente. E aí eles dizem: o que é que a gente tem a ver com isso? Que é isso que o demônio faz, ele nos faz cair, e quando a gente se dá conta, ele vira as costas para nós, ele nos deixa sozinhos. E aí Judas joga aquelas moedas de prata nos pés deles e sai para se enforcar, diz o Evangelho. A diferença entre o arrependimento e o remorso é que o arrependimento, ele é centralizado em Jesus. Eu sofro porque eu feri aquele que o meu coração ama. E o remorso é centralizado em si mesmo. Eu entreguei um inocente. É o meu ego que foi ferido. Não é, ele nem cita o nome de Jesus. Eu entreguei um inocente. Eu entreguei. Né? Eu. E quem coloca o eu no centro, termina na forca, podemos dizer assim. Né? Quem coloca Jesus no centro também peca, mas se arrepende e vira um grande santo. Por isso que, não tinha nem imaginado começar por isso, né? Mas o Espírito nos leva, toda a obra de Deus na vida do homem pecador começa com esse arrependimento perfeito, que Martha Robin, uma mística francesa do século XX, dizia que era a graça das graças. Você se dá conta de que você pecou, de que você ofendeu a Deus e ofendeu, como o filho pródigo: pequei contra o céu e contra ti. Eis o modelo de arrependimento. Eu pequei contra Deus, porque todo pecado é contra Deus em primeiro lugar, e se tivesse sido uma coisa a nível de uma realidade a nível de relacionamentos, também reconhecer que foi contra você, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu esposo, meu filho, né? Eu pequei, eu sou um pecador. Então é muito importante esse reconhecimento. Ninguém vai longe na vida espiritual sem a graça do arrependimento. Por isso que nós precisamos pedir a Deus esse coração puro, esse coração novo. E esse coração puro e novo não é um coração que nunca mais vai pecar. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos cair. Mas é um coração que é centralizado em Deus e não no seu ego que faz bobagem, mas em Deus que eu amo. E aí, à medida que nós vamos nos convertendo,
a dor de ofender a Deus vai se transformando numa força maior do que o prazer que o pecado me causa. E aí, quando eu estiver naquela luta entre o prazer e a dor de ofender aquele que o meu coração ama, o Espírito Santo dará vitória a essa dor que se transformará numa dor bendita. E aí eu vou poder dizer não ao pecado e sim a Deus. Não se diz não ao pecado sem dizer sim a Deus ao mesmo tempo. Às vezes nós lutamos e caímos porque nós estamos só diante do pecado, né? Aí a gente fica, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair, olhando para o pecado, né? Eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair, e você cai. É como aquela serpente no Oriente que hipnotiza a presa, né? O pecado, ele nos hipnotiza. Se nós ficarmos contemplando, essa palavra que é tão bonita, né? Contemplar, mas se nós ficarmos olhando, centralizados naquilo que atrai o nosso velho, aquilo que nos deforma, porque o pecado nos deforma, nós vamos cair. Então, por isso que São João da Cruz vai falar que para não cair tanto, ele nos indica os atos anagógicos. O que é que isso significa no escrito Ditames do Espírito? Os atos anagógicos é quando você vive uma tentação, aí você desvia o seu olhar da tentação e o volta para Deus. Então, em vez de você ficar contemplando aquilo que está te atraindo e que vai te deformar, você retira o seu olhar da tentação e você pousa o seu olhar em Jesus. A vitória e a ascese, né? A palavra ascese significa exercício, esforço, né? A vitória que nos é pedida é essa mudança de direção. Por isso que conversão significa mudança de direção. É uma mudança, em primeiro lugar, do meu olhar. Eu tiro o olhar daquilo que me atrai para o mal, porque eu sou ferido, eu tenho um ser desordenado enquanto eu estiver nesse mundo, e eu pouso o meu olhar em Jesus. Eu tiro o meu pensamento. Claro que às vezes existem tentações obsessivas, né? Que também, graças a Deus, não é o tempo todo. Quando existem as tentações obsessivas, é preciso nós fazermos uso das jaculatórias, né? Nós temos que usar as mesmas armas contra as quais estão usando contra nós, né? Se a tentação não consigo tirar da minha cabeça, aquela obsessão, eu preciso pedir oração dos meus irmãos, por isso que é importante um acompanhador espiritual, um formador pessoal. Reze por mim, senão eu vou fazer uma bobagem. E atrás, pede oração e diz, vinde Espírito Santo, e entra na jaculatória e procura pousar o olhar em Jesus, né? Para Jesus, olhar para Ele. E Deus nos dá a vitória. Transformar as súplicas, ou transformar as decisões em súplicas, dizia São Luís Grignon de Montfort. É uma conversão à humildade. Só é vencedor quem se conhece. Eu me conheço, eu sei que se eu entrar por esse caminho, eu posso fazer uma bobagem. E às vezes nós dizemos que, por que é que Deus me permitiu cair? Mas às vezes nós nos colocamos em situações que se torna quase impossível você não pecar. Então a gente precisa ter, como diz no setor de saúde, né, uma política de prevenção também contra o pecado, né? Não é só você ficar ali se confessando, mas depois abre a internet, fica 2 horas da manhã ali. Quando você está 2 horas da manhã surfando, é a hora das trevas, né? Então vai ter uma imagem ali que vai fazer você pecar mais cedo ou mais tarde, né?
Mas se você é casado, aí você fica 1h conversando com uma outra mulher. Meu Deus do céu, é se colocar em situação de risco, né? Na saúde não diz aquelas pessoas que vivem em situação de risco, né? Que precisam. Então nós nos colocamos muitas vezes em situação de risco. A graça de Deus não é um passe de mágica. Nós precisamos colaborar com a graça de Deus, né? Então, enfim, é isso. Partilhe com a pessoa que está do seu lado sobre como você tem se comportado. Se é mais na dimensão do arrependimento ou do remorso, né? Essa dor interior de perceber que você caiu é centralizado mais em você, no seu ego, ou naquele que você feriu. Partilhe com a pessoa que está do seu lado, que essas partilhas assim rápidas que nós fazemos nos ajudam também a colher dos irmãos a sabedoria de Deus, né? Amém? É rapidinho, hein? Por isso que a gente tem que estar speed. Nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre redescobrir a vida interior. É importante porque o mundo nos puxa sempre para fora de nós mesmos, né? E nós vamos deixar Deus nos trazer para redescobrir a nossa interior, o nosso mundo interior. Santo Agostinho lançou um apelo há muitos séculos, mas que permanece atual. Ele dizia: entra em ti mesmo, pois a verdade habita no teu interior. Uma vez eu estava fazendo uma missão na ilha de Córcega, que pertence à França, e encontrei um jovem que estava servindo como guia durante o verão, e ele dizia: não, eu passo o verão aqui servindo como guia turístico, e o dinheiro que eu conseguir eu vou de carona até o Japão. Você imagina, da França, né, até o Japão de carona. Eu disse: minha nossa, eu fiquei pensando nisso na frente dele, né? Mas eu pensei, que aventura, meu Deus. Aí eu fiquei curioso, né, para saber o que é que o levava a fazer isso, né? E eu disse: e por que é que você vai fazer no Japão? Ele disse: eu vou para uma floresta que tem lá, que tem os animistas, que encontram um ser superior nas árvores, e eu sinto uma paz muito grande quando eu estou lá, e eu sei que eu me preparo melhor para essa paz quando eu faço esse percurso. Eu, em vez de pegar o avião, eu vou de carona, conhecendo pessoas diferentes de mim, né? Passo ali pela Rússia, entro pela China, né? E aí eu fiquei chocado, eu disse: meu Deus, que sede de Deus! Que sede de Deus! E qual foi o maior esforço, né? Você pode aí procurar pensar rapidamente. Qual foi o maior esforço que eu já fiz na minha vida para encontrar Deus, né? Talvez tenha sido acordar cedo para vir para um encontro como esse, né? Ou então pagar para ir para um retiro, quando na verdade eu teria tido dificuldades financeiras para isso. Esforços que para nós são esforços, né? Mas esse jovem, ele trabalhou o verão em 3 meses do ano, ele se sacrificou, ele trabalhou, ele fez economias para ir de carona. Ele atravessou a Europa do Leste, a Ásia inteira, correu o risco de ser assaltado, porque ali tem países assim cada vez mais loucos, né, para você passar por ali, para chegar no Japão, para ter uma experiência de paz interior.
Aí eu fiquei assim, desesperado para conseguir evangelizar aquele jovem, né? Comecei a testemunhar. E eu fui vendo que, infelizmente, como uma educação ideológica pode destruir muitas vezes a abertura ao cristianismo, né? Ele tinha muito preconceito com a Bíblia, com a igreja. Então, cada vez que eu tentava entrar e falar de Jesus, ele parecia aquele animalzinho que se fecha todinho, né? E que acabava o diálogo, né? Eu tinha que ir pedindo a Deus. Eu estava 10 dias em missão só de evangelização de rua, e todos os dias eu encontrava esse jovem, mas eu não podia falar no nome de Jesus, que ele acabava o assunto ali, porque a religião é o ópio do povo, porque a Bíblia só fala em guerra, porque... Então eram respostas prontas, né? Eu disse, mas você já leu a Bíblia? Eu disse, não, eu li algumas partes que meus professores me mostraram. Mas você... Aí eu comecei a falar da minha experiência com a paz, com Jesus. E aí eu disse, olha, às vezes... E lembrei de Santo Agostinho, justamente, que dizia que procurei-te, ó beleza tão antiga e sempre nova, nas tuas criaturas e no mundo inteiro, quando tu estavas dentro de mim. E aí, quando eu fui me despedir dele, né, era um processo longo de evangelização, isso foi em 2005, então não tinha WhatsApp na época, né? E aí eu dei para ele as Confissões de Santo Agostinho. Entreguei ele para Santo Agostinho. Se vire, viu, Santo Agostinho? Né? Porque parecia muito com ele, né? E ele ficou muito interessado, porque também já tinha ouvido falar nas Confissões de Santo Agostinho. E aí eu disse para ele, olha, esse daqui não é um santo não lembro mais o termo que eu usei, mas querendo dizer que aqui não é um santo que vivia dentro de uma igreja, não. Ele experimentou de tudo, mas descobriu o que é que realmente valia a pena. Ele descobriu, ele viajou e ele conheceu muitas filosofias da sua época, mas ele descobriu a verdade dentro dele. E eu fui trabalhando isso, né? Não está no Japão, está dentro de mim. E ele foi ficando... Eu tive que pegá-lo onde ele estava, né? Eu não podia dizer para ele, aceite Jesus, que eu coloco a mão na sua cabeça agora, e você vai... Que ele saía correndo, né? Eu tinha que pegar onde ele estava. E hoje, muitas vezes, os jovens estão assim, cheios de ideologias, e precisamos do Espírito Santo para fazer descobrir dentro de nós essa presença de Deus. Santo Agostinho continua dizendo, entrai em vosso coração. Aonde quereis ir longe de vós mesmos, vos distanciando de vossa vida interior, ireis vos perder. Voltai ao Senhor. Ele está pronto. Deus está pronto. Voltai ao Senhor. Em primeiro lugar, entrai em vosso coração, vós que vos tornastes estrangeiros a vós mesmos. Hoje se discute muito, né, se a gente acolhe estrangeiro no país ou não, né? Se a Europa deve abrir as portas aos estrangeiros ou não. Mas nós esquecemos que nós mesmos somos estrangeiros para nós. Nós não nos conhecemos mais. E aí Santo Agostinho continua, de tanto vagabundar fora de vós, vós não vos conheceis mais. Voltai, voltai ao vosso coração. Nele examinai o que percebeis vir de Deus. Aí está a vossa imagem. Cristo habita no homem interior. É, pois, no vosso mundo interior
que sereis renovados à imagem de Deus. É no vosso mundo interior que sereis renovados à imagem de Deus. O lugar onde encontramos Deus na Bíblia se chama homem interior. A Bíblia chama o homem interior, o lugar onde nós encontramos Deus. Por exemplo, no Evangelho de São Lucas, vou abrir aqui rapidamente. Eu não gosto nunca de dar uma pregação sem ler pelo menos uma passagem bíblica. Hoje em dia ninguém prega mais com a Bíblia, né? É por isso que não tem poder as nossas pregações, né? Então, Lucas 19, versículo 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, quando um homem chamado Zaqueu, chefe de coletores e muito rico, tentava ver quem era Jesus. Porém não conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Adiantou-se correndo e subiu a um sicômoro para vê-lo, pois iria passar por ali Jesus. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de hospedar-me em tua casa. Ele desceu apressadamente e o recebeu muito feliz. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo que fora hospedar-se em casa de um pecador. Para a religião judaica da época, o fato de entrar na casa daquele homem já tornava a pessoa impura. Então, eles consideravam Jesus o impuro. Mas Zaqueu se pôs de pé. Esse termo em grego indica a postura de quem ressuscita. Ele pôs-se de pé e disse ao Senhor: Vê, Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e a quem defraudei restituo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão, porque este homem, o Filho do Homem, veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Então, quando a gente vê Zaqueu, a gente vê assim o desejo do coração dele de conhecer Jesus. Tinha ouvido falar, a importância dos testemunhos cotidianos que nós vamos dando da nossa experiência de Deus no nosso ambiente de trabalho, né? As pessoas vão ouvindo falar. Agora, se eu chego no meu trabalho para falar mal do Shalom, para falar mal da igreja, né, também as pessoas vão recebendo essas ervas daninhas no coração delas, né? Roupa suja a gente tem que lavar entre nós. Ninguém pode estar falando mal daquilo que é precioso. Às vezes os pais dizem: não sei por que meus filhos detestam a igreja, e viram a vida inteira os pais falando mal de tal padre, de tal papa, de tal não sei o quê, né? Então, os filhos, eles são uma esponja, o que sair da sua boca fica nele. Por isso que o silêncio diante do mal, ele não é muitas vezes uma omissão, mas uma proteção para com os pequenos, que não vão compreender se eu comentar na frente deles, né? Só devemos falar quando a força da palavra for maior do que a força do silêncio, né? E isso nem sempre é o caso, né? Isso é só um parênteses, né? Então, Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, e para isso ele deixou a sua casa, atravessou a multidão, subiu em uma árvore. Para uma pessoa rica e que tinha tudo à sua disposição, ele não devia ser acostumado a fazer muito esforço, né? Ele devia estar sempre ali, né? Aproveitando dos bens que ele tinha roubado dos outros. Então, para Zaqueu, que devia ser gordinho assim como eu, né? Então ele deve ter sido um esforço enorme subir aquela árvore. Para Zaqueu, um ricaço, né?
uma pessoa de posição social, assumiu uma postura de não sei se essa palavra aqui é forte, de um moleque, né? Ele assumiu a postura de uma criança, ele se transformou, não estava nem aí, ele queria ver Jesus, né? Então você vê já essa luta, né? Então ele atravessou a multidão, ele saiu empurrando, ele subiu no sicômoro. Zaqueu busca Jesus, apesar de todo esse esforço, ainda no exterior. Mas ao passar, Jesus lhe diz: Zaqueu, desce rapidamente, pois hoje preciso permanecer em tua casa. Então, o termo que é usado pode também significar: eu preciso permanecer no lugar onde tu és tu mesmo, no teu lar. O lar deve ser o lugar onde nós não precisamos colocar máscaras, né? Onde nós somos livres de sermos nós mesmos, né? Então, Zaqueu, é aí que eu vou te encontrar, no teu lar, na tua vida interior. Desce dentro de tu mesmo, de ti mesmo, né? Desce em ti, mergulha no teu interior, Zaqueu, né? Já é uma leitura mais espiritual, mas o termo que é usado, ele permite essa interpretação. O mundo hoje nos conclama ao exterior. O silêncio tornou-se insuportável, entediante. Eu lembro que uma vez eu fui formador comunitário de uma casa uma escola de evangelização, né? E aí tinha uma jovem daquelas assim, que veio passar um ano com a gente, que queria assim, conhecer a Deus, mas ela não tinha muita experiência de Deus. Então ela andava com uma bolsa de marca, né? Assim, toda... Para acordar já tinha que ser um processo. Para ela sair do quarto dela, ela já saía pronta, né? Cheguei, né? Ela entrava para tomar o café da manhã na comunidade de vida. Então não tinha negócio de silêncio, foi todo um processo. A gente tinha que fazer silêncio, mas eles não conseguiam, né? Principalmente essa jovem. E aí ela me disse, eu fui conversar com ela, disse: Daniel, é insuportável para mim o silêncio, eu fico angustiada. Silêncio, para que serve silêncio? Eu tenho medo, eu entro em pânico. E aí eu fui escrevendo todo dia algumas orientaçõezinhas para ajudá-la a rezar e tudo. E aí depois de um certo tempo eu percebi que ela ficava bem dentro da capela. Eu chamei: fulana, vem cá, você está conseguindo fazer silêncio agora? Estou. E como foi que você conseguiu? Eu entro ali e fico pensando que eu estou viajando. Eu pego o avião, estou na Suécia, estou na Alemanha. Aí no dia anterior eu pego o meu guia de viagens, aí fico vendo, já para preparar o tempo do silêncio no dia seguinte. Aí rapidamente passa a manhã de silêncio, né? Então o que é que eu estava com medo de devolver a pobre para a família completamente perturbada já, né? Aí eu disse: Jesus, me dê uma sabedoria agora, né? E aí eu sentei com ela de novo, fui explicar, né, que era um silêncio habitado por uma presença, né? Que é a presença de Deus, né? E aí Deus foi me dando algumas sabedorias e ela foi conseguindo aos pouquinhos rezar, né? Mas por que eu contei esse exemplo? Porque o mundo de hoje é assim. O silêncio tornou-se agressivo para nós. Nós temos medo, nós entramos em pânico quando se trata de ficar sem fazer nada em silêncio. Eu tenho que estar com um celular na mão. As pessoas, elas ficam como que adestradas nos lugares onde elas esperam.
Ninguém... É o nosso homem velho que faz... né? A carinha dele. Então, você está ali esperando um voo, né? Todo mundo ali. Não é errado, não. Mas eu digo assim, você vai se acostumando a preencher o silêncio. O erro nunca está nas coisas, mas na nossa maneira de nos relacionar com essas coisas. Não quero aqui diabolizar internet, nem nada. Graças a Deus são instrumentos muito úteis hoje. Se existisse o WhatsApp naquela época que eu evangelizei aquele jovem, talvez hoje eu ainda estivesse em contato com ele, né? E então são instrumentos preciosos para a evangelização e para os nossos relacionamentos. Ontem eu visitei a tia da minha esposa que tem câncer, que mora aqui em Vitória, e aí liguei para minha esposa por uma chamada com vídeo, né? Ela conversou com a tia dela, minha esposa que mora comigo na França, ela estava... Então isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Só que o problema é que nós vamos nos deixando aos poucos adestrar. E a gente vê às vezes mesas de restaurante com 4 pessoas, todo mundo olhando o seu celular e ninguém convivendo, ninguém sabe mais conversar. Nós estamos sempre para fora de nós mesmos. Por isso que nós não sabemos mais falar, porque nós não sabemos nem o que nós pensamos das coisas. Nós recebemos dos outros o que nós devemos pensar. Não existe mais a prática da reflexão. Eu não reflito mais, nos transformamos em papagaios. Nós falamos o que os outros falam. Por isso o mundo está se transformando numa ditadura de poucos pensantes. E todo mundo segue um lado ou o outro. E nós precisamos descobrir a nossa vida interior, não apenas para a vida espiritual, mas simplesmente para viver com qualidade. A Bíblia critica o louvor puramente externo. Diz o livro de Isaías que esse povo se aproxima de mim e me glorifica com a boca, enquanto seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Quando Samuel vai escolher Davi como rei, primeiro ele escolhe o mais belo dos filhos de Jessé. E Deus diz para Samuel: os homens olham a aparência, enquanto o Senhor olha o coração. É ali que se manifesta Deus. E no início da quaresma nós escutamos essa bela leitura do profeta Joel: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Tudo se começa aqui dentro. Tudo começa, não é a conversão, não é só uma mudança de comportamento, senão ela é superficial e passageira. Jesus lembra que quando oramos, jejuamos ou damos esmola, nós devemos fazê-lo no segredo, pois o Pai vê no segredo. O Pai vê no nosso interior. Antes mesmo de ensinar o Pai Nosso, Jesus revela essa atitude fundamental da oração. Procura o lugar mais escondido da tua casa, entra, fecha a porta e lá tu encontrarás o teu Pai que te vê no segredo do teu coração. Os santos descobriram o segredo da interiorização. E eis o motivo, diz Santa Elizabeth da Trindade: encontrei o céu na terra, porque o céu é Deus e Ele está na minha alma. Encontrar o céu na terra é possível. Você pode já viver um céu na terra com tribulações, mas um céu na terra. Jesus diz: quando tu deixares pai, mãe, irmãos e irmãos, pelo reino de Deus,
tu receberás 100 vezes mais já nessa vida, com perseguições, aí, com a cruz, né? E na outra vida, a vida eterna. E às vezes a gente acha que só as pessoas que têm um chamado especial, de deixar a família, de deixar tudo, né, que se aplica essa palavra. Mas quando eu vou fazer minha oração pessoal, eu tenho que deixar pai, mãe, irmãos, filhos, esposo, para encontrar Jesus. Essa palavra se aplica a nós quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós desligamos o nosso celular, quando nós decidimos entrar numa capela, quando nós decidimos fazer nosso tempo de oração cotidiana. Nesse momento, eu tenho que deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, esposo, esposa, filhos, porque senão eu vou dar de mim mesmo para essas pessoas. Quando eu vou para Deus, eu sou profundamente preenchido por Deus e por tudo o que é Deus: amor, paciência, perdão, misericórdia, ternura, caridade. Então eu saio da minha oração e eu vou amar mais o meu esposo, pai, mãe, filhos. Eu vou ser mais paciente. Meu Deus, eu não sei o que seria da minha vida se eu não rezasse. Eu já tinha matado assim bem uns 10, tenho certeza, né? Para começar, né? Assim, a gente fala brincando, mas teríamos feito muitas bobagens. O homem que não reza, não é rezar, não é só ficar ali pensando nas viagens, né? Não é só você parar e fazer meditação. É engraçado que eu fui com a minha esposa ontem à noite, eu partilhei para os casais, né, sobre o nosso testemunho de vida. Eu tenho uma esposa que faz um tratamento de um tumor no cérebro, né? E esse mês agora nós fomos ver um especialista de enxaqueca, das dores que ela tem que não são ligadas ao tumor, né? E aí ele disse assim: olha, você não pode acrescentar mais remédios ao que você já toma muitos remédios, mas você já tentou fazer um pouco de meditação, né? Aí na mesma hora ela pulou como um peixe assim, que pula na isca, né? Ela disse: eu rezo todos os dias, eu conheço a Deus e realmente isso me ajuda muito a ter menos dor, né? Aí o médico chega e ficou assim, parece que tinha levado uma voadora nos peitos, assim, né? Na França existe essa idolatria da laicidade, né? Então não pode falar dessas coisas assim, né? Aí ele ficou assim com os olhos que parecia que a gente tinha feito nem sei o que, né? E aí, tudo bem. Ele mudou de assunto, né? Então, descobrir que nós não estamos... Às vezes a gente diz assim: não rezei hoje porque eu não tenho tempo. Meu Deus, o meu tempo então eu estou desperdiçando a minha vida, porque se eu não oro, claro que pode acontecer um imprevisto e tudo, mas às vezes a nossa vida é feita de imprevistos, né? E nós confundimos o importante com o urgente, e nós vivemos de apagar incêndios e nunca descobrimos o que é realmente importante. Moisés, quando ele fala de vida de oração, ele gosta de contar 2 histórias. Moisés, nosso fundador, né? Ele diz que João Paulo II, Madre Teresa, disseram: Madre Teresa, os pobres estão aumentando, temos que diminuir o nosso tempo de oração para cuidar deles. Ela diz: os pobres estão aumentando, então vamos rezar 1 hora a mais para nós podermos cuidar melhor deles, né? Veja a visão de uma mulher de fé. Se está aumentando o trabalho, aí é que eu tenho que rezar mais, porque não se trata de fazer coisas, mas de dar qualidade ao que eu faço.
e eu dou qualidade ao que eu faço quando eu dou o melhor de mim. E o melhor de mim é Deus, não sou eu. E a segunda história é uma antiga profecia na renovação carismática, nos anos 70, onde Deus falava para os líderes, uma visão de uma fonte de cristal e uma multidão vindo beber daquela água. Só que a fonte secava, mas o povo tinha tanta sede que ficava impaciente e começava a quebrar o cristal e a engolir o cristal, a mastigar, a comer o cristal. E morria de hemorragia interna, né? Dramático, mas explicava, Deus dizia que vocês começaram no Espírito, em Deus, vocês bebem de mim, e as pessoas vêm a vocês não por causa de vocês, mas por causa da minha presença em vocês. Mas aí vocês se deixaram tomar pelo ativismo e estão rezando menos. Então vocês não têm mais a água viva para dar, mas o povo continua cada vez mais com sede. Então eles vão quebrar vocês no meio. E aí fica todo mundo com estafa, com depressão. Não estou dizendo que a causa é só essa, né? Porque é muito fácil simplificar as coisas. Tem muitos mistérios na vida. Mas uma das causas é essa. Nós nos damos sem ter. Quanto maior for a corrente elétrica que passa, maior tem que ser o isolante. Quanto maior for o poder de Deus que a gente quer que passe através de nós, na vida das pessoas, o isolante tem que ser essa vida interior profunda, que nos faz humildes e receptivos da graça de Deus. Partilhe com a pessoa que está do seu lado, como está a sua poderosa vida interior, né? Partilhe. A vida interior é o que nos leva a uma vida autêntica. A autenticidade é um valor muito valorizado hoje, mas nós sabemos, ou um dia soubemos, que a verdadeira autenticidade só se obtém coram Deo, uma expressão latina que significa na presença de Deus. Coram Deo. A verdadeira autenticidade só se obtém na presença de Deus, diante da face de Deus. O filho pródigo começou a se converter exatamente assim, entrando em si mesmo, diz a palavra, decidiu voltar para a casa do Pai. São Paulo VI, cuja festa foi quarta-feira, né? Foi canonizado ano passado, dizia assim, o Papa, né? São Paulo VI: o mundo de hoje vive a febre do barulho e da agitação, que invade até mesmo santuários e a solidão. As pessoas não se recolhem mais, com 1000 distrações, dissipam suas forças nos diferentes aspectos da cultura moderna. Hoje está mais difícil que no passado de encontrar um ambiente de recolhimento no qual a alma pode mergulhar em Deus. Antes de se converter, Santo Agostinho descreve assim a sua vida: vós estáveis no meu interior e eu estava fora de mim mesmo. Fora de mim eu vos buscava, vos procurando na beleza de vossas criaturas. Vós estáveis comigo, mas eu não estava convosco. Deus está sempre conosco, né? Mas será que nós estamos com Deus? O padre Raniero Cantalamessa diz que muitos de nós sonham com o silêncio e a solidão, mas só fazemos sonhar. Nunca permitimos que o sonho se torne realidade. Ou redescobrimos o silêncio e a vida interior, ou morreremos. E é muito sugestivo a maneira como Jesus chama o inferno.
as trevas exteriores. Em Mateus 8:12. Santa Faustina, sempre que terminava um serviço, corria para a capela. E ela dizia: meu coração é a casa permanente de Jesus. Só Jesus tem acesso total a ele. Outro dia Deus me falava: você sabe por que você está tão chateado com essa situação? Porque você deixa todo mundo ter acesso ao mais íntimo do seu ser. E tem áreas do nosso coração que só Jesus pode ter acesso. Mas como a gente não deixa Jesus ter acesso, a natureza tem horror do vazio, né? A gente coloca outras coisas, pessoas no lugar de Deus. Ninguém tem a capacidade de nos cumular, de nos satisfazer, de nos realizar como Deus. Ninguém. Nem mesmo a pessoa que nós mais amamos nesse mundo. E quando nós descobrimos isso, nós tiramos um peso enorme do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso cachorrinho. Nós tiramos o peso de ter que ser Deus para nós. E aí a pessoa vai poder, enfim, errar. E eu vou ser, enfim, tolerante com o outro. E eu vou descobrir a beleza das relações humanas, que não são baseadas na obrigação de ser irrepreensível, mas no acolhimento total de quem o outro é. Meu coração é a casa permanente de Jesus. Só Jesus tem acesso a ele. Dizia Santa Faustina: em Jesus recebo a força para combater nas contrariedades e dificuldades. Eu desejo permanecer com Jesus para poder me dar perfeitamente às almas. Sem Jesus, ela continua, eu jamais poderia me aproximar das almas, pois eu sei quem eu sou e do que eu sou capaz. Eu absorvo Deus em mim para dar às pessoas. É o Diário de Santa Faustina, número 193, artigo, né? Irmãos, nós precisamos beber de Deus para sermos felizes. A vida interior não é um luxo para quem está aposentado. Se você não viveu uma vida interior antes de se aposentar, não caia na ilusão de que você vai viver depois. Eu sou acompanhador de uma pessoa da obra Shalom lá de Toulon, que se aposentou há 10 anos, ele tem 70 anos hoje. E ele disse para mim, quando eu me aposentei, eu fiz esse acompanhamento semana passada. Quando eu me aposentei, eu disse, agora eu vou poder ir para os retiros, agora eu vou poder ler vários livros de santos, agora eu vou poder ir para a missa todos os dias, agora eu vou poder rezar o rosário. Daniel, eu não faço nada disso. Chega, me deu uma compaixão. Mas graças a Deus existe um outro agora. Agora é o tempo favorável. Agora é o momento da salvação. Agora Deus quer nos dar a graça de recomeçar a nossa vida interior. Quem deseja começar a viver assim hoje, levante seu braço e diga, Senhor, eu quero ressuscitar contigo. Vinde Espírito Santo, aquele que faz os santos, ressuscita a minha vida interior. Hoje é o dia favorável. Agora é o momento da salvação. Amém, aleluia, glória a Deus. Partilhe com seu irmão o que mais lhe tocou dessa pregação.